crescer e aprender como se nasce o amor de uma semente. Olá, estamos de volta com mais um episódio dos Seis Gatinhos em parceria com o Grupo Mais Expressão e o assunto de hoje é criatividade. Será que a gente nasce com ela, a gente aprende, a gente perde em algum momento da vida? E eu recebo hoje o Francisco Del Giudice, ó que chique, falei direito? Falou. Ele é fundador da Casa Esperança e o idealizador do Dia da Criatividade daqui de Indaiatuba de 2025. Seja bem-vindo, Francisco. Eu que agradeço, Flávia, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui compartilhando dessa visão criativa e poder, enfim, conversar, trocar ideias sobre essa conectividade e sobre inovação, enfim, prazer. O Francisco, gente, ele é teólogo, comunicador, também fez comunicação. Sim. E ele fundou a Casa Esperança, que... Explica um pouquinho da Casa Esperança pra gente, antes da gente entrar nessa questão da criatividade. A Casa Esperança é uma organização social, uma associação, né, fundada em 2019. A gente atua em 3 áreas, então, ambiental, social, e aqui educação também, e cultural. Então, são 3 áreas que a gente atua, falando sobre diversidade, enfim, questões sociais, justiça social, defesa de direitos. Então, tudo isso para que as pessoas possam ser impactadas, né, promovendo um impacto positivo na sociedade. Então, desde 2019, a gente vem trabalhando isso. Né? E como que funciona? Como que vocês oferecem esse tipo de atendimento? Então, normalmente são ações, iniciativas mesmo. Uhum. Algumas delas são iniciativas pontuais. A gente tem feito muito isso. Enfim, ações de limpeza de um espaço, uma apresentação cultural ali, uma visita na escola, um atendimento de famílias em vulnerabilidade. Uhum. Então, a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, né? Existe agora para o futuro projetos mais robustos, né? Para que a gente possa, de fato, gerar uma transformação mais profunda, né? Não só apenas ir até ali, resolver uma situação e agora sim existe essa iniciativa de a gente criar projetos mais robustos mesmo, e de 1 ano, 2 anos, para que a gente possa ter essa transformação na vida das pessoas, entendeu? Gente, eu acompanho o trabalho do Francisco já faz um tempo e eu lembro na época da pandemia, né, Francisco? Sim. Indo lá no Jardim Brasil, fazendo as ações no Jardim Brasil e também com os moradores de rua, levando os cobertores. Então, assim, é um trabalho que é bem social mesmo, é de ajuda mesmo da população. Na verdade, é isso mesmo. A gente vê a mazela, a dificuldade, a dor que essa população sofre, né? Pessoal em situação de rua, ou mesmo em vulnerabilidade financeira, social, sujeito à violência, sujeito a uma dezena de questões, justiça social, justiça climática, porque um dos grandes problemas hoje que a gente vê é que essa população em vulnerabilidade ela sofre muito mais os efeitos das questões climáticas e a gente não vê de fato, principalmente no nosso município, uma preocupação com isso, sabe? Um olhar, assim, de, olha, vamos ver quais são as dificuldades, os desafios que essa população está enfrentando nesse momento de mudanças climáticas, de mudanças ambientais, e isso tem refletido na população mais em vulnerabilidade, né? Sim. Então, a gente tem buscado trabalhar esses aspectos. Entendi. E como que a criatividade entrou nisso tudo? Vamos lá. Então, assim, eu venho dessa área de comunicação, eu amo comunicação e muito envolvido com a questão artística, né? Então, assim, sou músico. Então, assim, aquelas coisas todas de arte... Aquela ideia dos artistas. De repente vem uma ideia... Não, o que se a gente fizer? Vamos lá fazer. Exatamente. E eu sempre fui muito incomodado com algumas coisas. De ver a necessidade... A Casa Esperança nasceu por isso. Você vê a necessidade, você fala, tá, e aí? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Tem alguém fazendo? Não tem, então vamos fazer. Uhum. E eu comecei a ver que... A criatividade hoje é uma das skills, né? Uma das habilidades mais procuradas. Uma das habilidades, se não me engano, a segunda ou a terceira habilidade mais procurada pelas empresas no mundo inteiro. Uhum. Não, as pessoas criativas são aquelas que
que elas conseguem, né? Usando a inteligência, Einstein fala isso, né? Que a criatividade é a inteligência se divertindo, né? Ela consegue, diante dos desafios, diante das necessidades, descobrir caminhos, meios diferentes para, enfim, sair daquela solução, trazer uma solução, né? E a criatividade é da onde vem a inovação. Então, se você quer inovar, se você quer gerar inovação, você precisa ter uma equipe criativa, né? E aí foi daí que eu falei, poxa, por que aqui em Indaiatuba a gente não começa a buscar pessoas que estão trabalhando, elas estão aí, as pessoas criativas estão aí fazendo muitas coisas boas, né? Mas e se a gente criasse um movimento, né? Criasse uma conexão dessas pessoas para que a gente pudesse realmente gerar um impacto, né? E foi aí que surgiu a oportunidade de a gente trazer para Indaiatuba pela primeira vez o World Creativity Day, que é um festival mundial da criatividade, né? Aconteceu agora em abril, no finalzinho de abril, e foi assim espetacular. E como que vocês chegaram a essas pessoas? Como que foi? Foi uma conversa, assim, tipo um network mesmo? Conexões, uma conversa com a outra, e quando você começa a falar com eu conheço alguém, olha, entre em contato com essa pessoa. Eu vi que tinha artista plástico, tinha o Vinícius que veio aqui com a gente, que fez oficina de sucata, né? Sim. Tem um monte de gente. Eu não estava aqui na data, que eu estava em Campinas, mas achei demais a programação. A gente teve desde artistas plásticos, artistas de rua, né? A gente teve ali pessoas relacionadas a design de moda, comunicação, empreendedorismo, muitas pessoas em design, arquitetura e até, inclusive, o professor Carlos, que hoje ele é o presidente do CONPIR, né? Que é o Conselho para a Promoção de Igualdade Racial, que ele foi falar sobre a inventividade africana. Então, assim, foi assim espetacular, assim, os conteúdos. O tanto que a gente tem a aprender, né? Sim. E você vê que, às vezes, uma área, você fala, imagina, mas o que isso aqui tem a ver com a minha área? Mas tem muito. Tem muito. Porque a criatividade, ela vem justamente dessa bagagem, né, Francisco? Do que você vai acompanhando, né, ao seu redor, e aquilo vai servindo de base para você desenvolver alguma coisa. Os insights, com certeza, eles surgem de uma bagagem que você carrega, né? Com certeza. Não tem... Se você não tem a vivência, da onde que vai vir? Exatamente. Então, assim, os conteúdos totalmente gratuitos, assim, profundos, assim, o festival, ele traz isso, né? E ele é completamente voluntário, Flávio, assim, todas as pessoas que participam, que vão lá dar palestra, que vão trazer um conteúdo, que estão organizando, todos eles são voluntários, e o festival ele é totalmente aberto e gratuito para que as pessoas de vários interesses possam participar, né? Então, a gente teve de todas as áreas, meio ambiente, sustentabilidade, toda a parte de arquitetura, urbanismo, comunicação, audiovisual. Foi, assim, muito legal. Francisco, a gente estava conversando sobre criatividade, né? Que hoje em dia você até citou que as empresas, elas priorizam muito isso. Mas por que a gente associa tanto a criatividade à criança e a gente não preza isso do adulto em diante? Como que você avalia isso? Assim, a criança, ela é criativa por natureza, né? Então, é muito interessante o fato de que, se a gente olhar a população, as pessoas que vão crescendo, né? A gente vai se tornando na fase adulta, a gente chega a ter a criança, ela tem 95% de potencial criativo. Na fase adulta, as pessoas têm só 2% de potencial criativo. Por quê? É como se realmente alguém ou um sistema que a gente bloqueasse a nossa criatividade. E como bloqueia e depois cobra? Exatamente. Não é? Exatamente, como que eu agora... Como que a gente dosa isso, não é verdade? Então, por isso que eu acho que tem que ter esse resgate, né? De coisas assim, de achar que, nossa... pode parecer absurdo na vida adulta quando alguém começa a pensar, a imaginar, né, coisas diferentes do contexto. Isso é muita viagem. Será que isso é muita viagem? Não, a gente tem que começar a resgatar essas viagens, né? Voltar a redesenhar, a
pensar em coisas que aparentemente são desconectas, mas ali você traz dali algumas ideias, assim. Então, esse resgate ele precisa surgir sem que haja o que a gente sempre ouvia. Não, você precisa crescer, para com isso é coisa de criança, Sim. né? Então, a gente tem que cortar esse tipo de fala, sabe? Do nosso cotidiano. Porque senão a gente realmente vai viver uma vida adulta completamente sem nenhum traço de criatividade. Sim, com E as certeza. pessoas aí ficam em dúvida, eu não sou criativo, eu não sou criativo. Na verdade muito, né? Só que não foi incentivado, não foi inspirado a ser criativo. Sempre dizendo, não, para, isso daí já é coisa de criança. Não. E essa questão da inteligência artificial agora? Como é que você vê com bons olhos? Como que você avalia isso? Eu vejo com muito bons olhos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender como preparar o ser humano para isso, sabe? Porque o ser humano tem a tendência de sempre deixar as coisas mais fáceis. Acomodar, né? Então, se a inteligência artificial for resolver todos os meus problemas... Para que eu vou pensar? Para que eu vou pensar, né? Então, é isso. Eu acho que a diferença está em algo que a criatividade também vai levar o ser humano para outro nível, assim. Porque a informação você vai ter aí, todo mundo vai ter informação que quiser na sua mão, já tem até, inclusive, né? Então, você não vai precisar ter a informação em si ou decorar essa informação, porque você pode pegar a qualquer momento. Agora, como que eu vou usar dessa informação, sabe, para resolver os meus problemas? Sim. E aí que a criatividade entra, porque até para você buscar as melhores informações na inteligência artificial, você precisa saber perguntar. Sim. Né? Então, por exemplo, você vai usar um prompt. Quem souber fazer os melhores prompts para que a inteligência artificial possa trazer as suas informações, sem dúvida vão ser aqueles que vão sobressair. Com certeza. Né? Porque eu acho a inteligência artificial o máximo. Sim, me ajuda muito, eu não sou contra. Mas eu acho assim, ela é mediana. Sim. Né? Por quê? Porque ela tem uma base de dados ali, ela puxa a média, ela é mediana. Quem faz essa diferenciação somos nós. Somos nós. Nós temos esse louro sobre ela. Sim. Nós somos a criatividade. E quem souber tirar dela as melhores informações. Sim. Sabe? Porque assim, ela não sabe qual é a sua realidade. Você que tem que mostrar para ela. Por exemplo, você quer uma determinada ajuda em determinado assunto, mas ela não sabe qual é a realidade, em qual contexto, em qual momento. Então, de fato, se você fizer uma pergunta aleatória, vai vir uma informação básica. Bem básica. Então, você precisa se aprofundar. Então, como que passar essa informação, né, para ela, para a inteligência artificial? Aí que vem a nossa criatividade, aí que vem o nosso contexto, aí que vem a nossa bagagem, Sim. Entendeu? Porque a criatividade, ela a Vygotsky falava isso, né? Ela é uma construção social. Ela não pode ser de mim, só minha. Você tem tudo ali, em volta. Você tem as pessoas que estão te trazendo coisas, que estão te estimulando. E é por isso que, assim, a gente fala muito da criança também, até como projeto, que se a gente estimular que isso exista da criança em diante, ela vai levar isso com ela, né, Francisco? Sim, com certeza. Se isso não for tolhido, não for tolhido, ela vai... não for visto como besteira, não for... Por que tá pensando isso? Não. Vai carregar para a vida inteira, né? Vai continuar sendo criativo, porque aquilo faz parte dela, né? Foi trabalhado, foi desenvolvido, foi não só isso, mas foi incentivado, né? Porque quando você não recebe o incentivo, você fala, melhor eu não, né? Mas, de fato, assim, porque a criatividade é nosso, é inato do ser humano. Aliás, tudo que a gente vê no mundo... Foi porque alguma mente pensou aquilo, Exatamente, né? Isso está no campo das ideias, Sim. né? E o legal é isso, é quando você consegue trazer do campo das ideias algo para se tornar realidade, né? Então, a criatividade ela é importante, se ela é estimulada nesse sentido... nós vamos alcançar outros patamares, né? A criança, imagina, ela vai manter esse poder criativo, né?
E partindo ali indo lá um pouquinho para a área da teologia. Como que você vê hoje em dia, assim, é muito importante essa questão da tecnologia, é muito importante que a gente tenha acesso a ela, até porque vivemos, não temos como nos isentar dessa cultura que a gente está vivendo, mas a questão da interação entre as pessoas. Que às vezes a gente vê... Eu até acho que está quebrando um pouco isso, tá, Francisco? Eu acho que estava até um pouco mais quando surgiu. Agora as escolas proibindo um pouco celulares. Eu sei que tem gente que é a favor. Eu, particularmente, sou super a favor. Eu sei que tem gente que é contra. Mas eu penso assim... Principalmente criança, nessa fase de formação, ela tem que interagir. Eu acho que nós adultos precisamos. Todas as faixas de idade precisam. Como que você vê essa questão que a gente está vivendo hoje? Como que você avalia teologicamente lá dentro do... Tem uma igreja na Suíça, uma igreja católica na Suíça, que colocou a inteligência artificial para se passar como Jesus dentro de um confessionário. Então, as pessoas conversam com essa inteligência como se fosse Jesus, e ali fazem as colocações, enfim, passam as suas necessidades, as suas dificuldades, as aflições. E quando foram conversar com essas pessoas para falar sobre a experiência, elas chegaram à conclusão de que elas tinham tido boas respostas, que tinham ajudado muito, né? Oh, meu Deus. Eu falei assim, olha, bacana, né? Mas assim, uma coisa muito mecânica. E o que eu acho que está faltando é aquilo que é orgânico, sabe? Eu acho triste, Francisco. Eu acho triste que a gente precise de uma inteligência artificial para dizer coisas que um próximo pode dizer pra gente, ou que uma conexão da gente com Deus, né? Assim, a gente sabe que ali são os algoritmos que foram orientados baseado numa experiência humana, né? Mas assim, de fato é mecânico, né? Não há percepção orgânica, que eu acho que é o que falta, sabe? Daquele contato, de um olhar, de você identificar a pessoa e que não é só uma palavra que ela precisa precisa de um abraço, ela precisa de um olhar, sabe? De uma... É isso. Ser vista. Exatamente. Ser vista, né? Sabe? Então, eu acho que hoje a tecnologia ela nos ajuda em muito, mas a professora Lúcia Helena Galvão, ela fala muito sobre isso. Ela fala, olha, a gente consegue... avião voa, a gente consegue muitas coisas através da tecnologia hoje, mas e o ser humano está evoluindo, né? Então, a gente faz muito pelas ferramentas que a gente tem. Mas o ser humano precisa evoluir nesse contato mais humano, num olhar mais humano, numa proximidade de empatia mesmo, de entender. A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, mas assim, isso é uma utopia, obviamente. Mas é a busca de você procurar entender o outro contexto, sabe? Num outro contexto, como que eu agiria? Será que ele não faria a mesma coisa? O que será que essa pessoa está passando para ter essa reação? Sabe? A gente sempre reage diante de alguma coisa que nos incomoda, mas nunca a gente pensa na realidade do outro, né? Sim. E eu acho que a gente precisa resgatar um pouco disso, né? Tanto nas empresas, no trabalho, nas relações do dia a dia. E você acha que isso já vem acontecendo? Essa necessidade de resgate, as pessoas já estão percebendo, já estão começando a implementar? Eu acho que sim. Acho que, de alguma maneira, vai melhorar isso, eu acho, porque não vai piorar não pode. Porque não pode, porque assim, vai chegar uma hora que não vai encontrar as respostas. Sim. E cada vez mais as pessoas estão mais ansiosas, mais doentes, se comparando mais. E assim você fala, poxa, como que a gente vai fazer para sair dessa situação? Então, é resgatar algumas coisas. E esse contato humano, sabe? Ir para um ambiente... Eu tenho percebido muito isso, de você... Alguns coletivos fazendo jantares em que não pode entrar com o celular, sabe? Sim, alguns movimentos nesse sentido, né? Nesse sentido, sabe? Pra que tenha um olhar, o olho no olho, porque não tem coisa pior. E não a sei se pra conversa? você, mas você tá conversando com alguém e a pessoa tá lá. Tipo, você não é nada. E aí as pessoas, por exemplo, a gente tá aqui batendo um maior papo gostoso, legal, sobre profundo, né? E muitas vezes a gente tá acostumado a ouvir muitos podcasts
E às vezes a gente, quando é sentado com alguém numa mesa para um almoço, a gente não conversa com verdade. ela, porque tá ali no celular e Você tal. perde essa Você oportunidade. perde oportunidades. Eu acho que isso tá mais frequente, porque o smartphone tá ali próximo da gente, mas isso existia um pouquinho menos. Mas na época do telefone, eu digo isso porque às vezes você tava lá, você vai no médico. Você tem que esperar a pessoa que tá no telefone. Mas eu tô ali, eu tô pessoalmente. Por que você tá atendendo a pessoa que tá no telefone? Então, eu acho assim, hoje ficou um pouco mais visível porque a gente tem a facilidade. Sim. Mas é saber dosar isso. E o que eu vejo, o que as pessoas têm perdido muito, é aquela capacidade de contemplação. Tipo, sabe? Você está num metrô. Você entra no metrô em São Paulo, se você olhar assim, tá todo mundo no celular olhando. Sim. Eu já fiz essa observação. É até angustiante. É angustiante. Você fala, parece que são autômatos, assim. Parece. Tipo, eu tô aqui no mundo, será que eu tô no mundo certo? Ou pós-apocalíptico? E assim, você vai num lugar e onde tem que esperar, ninguém consegue parar e ficar olhando, assim. Não, tem que pegar ali o celular e... Daqui 5 minutos, de novo. E não consegue mais ter esse... Eu acho que é o benefício do ócio, sabe? Da espera, Da né? espera. Do tédio, Francisco. Do tédio, a gente precisa do tédio pra viver. Porque a gente nunca vai estar 100% feliz ou 100% distraído com alguma coisa. E assim, a criatividade, falando de criatividade, ela acontece nesses momentos. Tipo, por exemplo, assim, eu fui tomar banho e veio uma ideia do nada, assim. Não é que foi uma ideia do nada. É que ali tá só você num espaço onde você não tem muitas... E eu acho que ela nasce da falta. Por exemplo, eu estou ali em algum lugar. Poxa, mas eu precisava de um negócio para abrir aqui, mas não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Daí sei lá, surgiu um instrumento novo. Não é verdade? Quando você não tem, que você cria. Exatamente. Porque se eu tenho tudo, por que eu vou criar? Esse é o caminho, né? E é daí que vem a inovação, né? Daí que vem, poxa, esse produto vai me ajudar a resolver isso, né? E eu acho que é isso. Então, as pessoas começam a perceber que elas são muito mais criativas quando elas estão ali com esse momento de contemplação, de ócio, de tédio. E ali eles começam a surgir muitas outras possibilidades, entendeu? Que o celular, ele não vai te dar, que até a própria inteligência artificial não vai te dar. Então... É porque nós fomos feitos para isso, né? Para essa interação. O ser humano, ele desenvolveu nesse sentido. Por que nós desenvolvemos mais do que os neandertais, por exemplo? Porque a gente tinha essa relação da coletividade. Sim. Se não fosse por isso, a gente tinha ficado lá, macaquinho lá atrás. E assim, é engraçado que uma vez a gente estava pensando sobre um futuro, né? E todas as vezes que a gente vê um futuro retratado nos filmes, a maioria deles são catastróficos. São catastróficos. Pensei nisso hoje, Francisco. E aí eu estava pensando sobre isso, né? Eu acredito que nenhum futuro do ser humano vai ser catastrófico. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele vai ter uma consciência, eu tenho certeza disso, assim, mesmo, de que ele vai olhar e vai, cara, isso aqui não está dando certo. Sabe? Compartilho da mesma ideia. A gente está ficando doente. Vamos continuar fazendo isso, né? Então, em algum momento, o ser humano ele vai se despertar e não vai permitir. Poxa, gente, olha, esse contato com a falta da natureza. Vamos continuar desmatando? Vamos continuar destruindo? Então, não está na hora de fazer. Ainda que seja um processo demorado, mas vai chegar uma hora que o ser humano vai perceber. Ou a gente muda ou a gente morre, né? Sim. Então, por isso que eu acho que não vamos ter futuros catastróficos, futuros difíceis, mas não catastróficos, sabe? Porque o ser humano vai acordar. E eu acho que vai acordar para essa questão de a gente precisa ser mais orgânico, a gente precisa ter mais contato com a natureza. E esse movimento, ainda que seja menor, ele acontece. Sim. Seja nas empresas, seja... enfim, as empresas elas têm se despertado muito para a questão ambiental, social, né, para um contexto mais humanizado. E eu acho que isso vai ganhar força cada vez mais para que a gente possa realmente ver essa transformação. Então, eu acho que o futuro ele não vai ser catastrófico. Não vai ser. Porque o ser humano não vai deixar não vai ser isso acontecer. pós-apocalíptico, nem a gente vê nos filmes, aquelas naves voando tudo destruído. Eu acho que o ser humano não vai deixar chegar nisso.
A gente vai se despertar. E eu acho que está acontecendo isso. Eu acho que timidamente, mas já está começando. Porque eu lembro, assim, de quando eu era criança, até falo isso para minha filha, que era normal fumar. Era, tipo, até uma coisa de status. E fumava, assim, em ambientes fechados. E a gente sufocando, quase morrendo lá dentro. E de como isso foi mudando ao longo, né? Sim. Eu lembro até do meu pai falar, eu tinha vergonha de levar marmita pra escola. E hoje em dia, poxa, você levar marmita é sinal de que você tá cuidando da sua comida. Olha como que a gente foi passando por transformações. Sim. Então, assim, hoje, o que é bacana? É a pessoa que cuida da sua saúde. É a pessoa que tá levando a marmitinha ali selecionada, que tá fazendo esporte. Ainda bem. Porque a gente percebeu através... Os estudos, eles têm que ter um impacto na nossa vida, né? A gente percebeu através da ciência ali que aquele jeito lá não estava funcionando. Que é o que eu acho que está acontecendo agora. Como isso tudo que a gente está vivenciando é muito recente, a gente não tem muito uma noção disso. Mas à medida que for passando, né, Francisco, a gente vai conseguir... A gente percebe que as gerações, elas estão mais atentas para o meio ambiente, para as novas gerações, né? Tanto é que as empresas, elas estão se preocupando muito com esse mercado consumidor futuro, porque, de fato, quem não for sustentável, quem não tiver esse olhar, quem não pensar além do lucro... é fadado ao fracasso, entendeu? Então, ou as empresas mudam, porque assim, o consumidor está mudando, né? E eu acho isso mesmo. Essa nova geração, outro dia eu estava conversando com a minha filha, ela perguntou, pai, a geração de vocês desmataram, inventaram os enlatados, tentaram facilitar a vida, e a gente vê um mundo decadente. Agora, eu tenho que pagar esse preço, minha filha falando, né? Então, eu preciso mudar, né? Eu preciso construir uma geração diferente, né? A gente não via isso porque a gente era contemporâneo a isso, né? Exatamente. Até o Padre Jonas veio aqui e a gente teve uma conversa engraçada que ele falou assim, você lembra da camada de ozônio? Eu super tinha medo da camada de ozônio. Não é, Francisco? E é uma coisa que parou-se de falar porque foi resolvido. Então, assim, hoje a gente está vivenciando muito essa época das redes digitais, das redes sociais, das imagens que se vê, mas isso vai chegar um momento que a gente vai falar, gente, ok, legal, você quer ter, é bacana, é um espaço a mais, tem muitos artistas se mostrando ali através daquilo, vamos usar para o bem, mas vamos dosar até que ponto que a gente precisa disso, até que ponto a gente não precisa. Eu acho que já está começando esse movimento de os adolescentes não quererem mais filtrarem. Eu tenho percebido isso. Eles mesmos, naturalmente, estão fazendo isso, sabe? Claro que tem a nossa preocupação como pais, educadores, mas assim, eu tenho percebido que eles estão chegando a essa conclusão naturalmente. Ou a gente precisa mesmo cuidar do planeta. A minha filha de 8 anos falando, pai, a gente precisa cuidar do planeta, a gente precisa cuidar. Como que eu vou estar daqui a 20 anos? Como que, sabe? O projeto nasceu da pequena de quando tinha 6 anos cantando pra gatinha, como que a gatinha tinha que descartar as coisas, né? Os 6 gatinhos. Então, assim, nasceu de uma criança, nasceu da visão dela perante o que a gente precisa fazer. Eu acho que, assim, que a gente está vivendo esse momento, mas daqui uns 20, 30 anos a gente já vai perceber. As mudanças significativas, você acha? Eu acho. Mudanças significativas em todas as áreas, principalmente nessa questão de tecnologia. Isso vai chegar uma hora que vai ser algo enjoativo, né? Tipo, um exemplo básico, a gente vê agora esses vídeos extraordinários feitos aí pela inteligência artificial. Sim. Inclusive uma prefeitura, acho que no Pará, fez um anúncio só com IA e da festa junina deles. Fizeram um anúncio, assim, perfeito. E aí você começa a ver vídeos, filmes que vão aparecer na inteligência artificial. E tinha um meme que falava até engraçado sobre isso. Que ele falava assim, o ano é 2050 e você está indo para assistir um filme no cinema e a pergunta era se você quer assistir um filme de IA ou feito por ser humano. Eu quero assistir um feito por ser humano. Então é R$5.000 para você entrar para assistir o filme. Nossa, mas tudo isso e o IA é 5 centavos, pode entrar. Então, assim, a ideia de que o que é feito pelo ser humano vai ter mais valor, sabe? Com certeza. E isso é muito legal. Que eu acho que talvez ninguém esteja pensando. As pessoas estão começando a se preocupar. Vai perder espaço. Vai perder emprego. Vai perder emprego. Não, eu acho que aquilo que é feito pelo ser humano,
ele vai ter mais valor, sabe, Flávio? Eu tenho essa percepção. Sim. Ela é mais, vamos dizer, mais otimista. Mas sim, eu Mas eu concordo. acho que sim. O que é feito pelo ser humano vai ter mais valor. Uhum. E o que é feito por IA vai ser Batido. Qualquer um faz. Qualquer um faz. Uhum. Mas o que é feito pelo ser humano vai ter mais valor. Então, uma obra de arte feita por um artista, ele foi lá e pintou, cara, isso vai ter um valor, assim, sabe? Inigualável. Inigualável. E eu acredito que daqui uns anos vai acontecer isso. Então, 20, 30 anos aqui, o que é humano vai ser muito mais valorizado, eu acredito, sabe? Eu também acredito. E justamente esses movimentos que estão acontecendo agora, que nem a Semana da Criatividade, essa questão só do fato da gente conversar sobre isso, já traz de que a gente está descontente com o que vem acontecendo, Sim. que a gente precisa de uma mudança. Eu acho que o ser humano hoje ele está descontente, assim. E principalmente as gerações mais novas, elas estão... claro, em todo contexto a gente tem várias frentes, né? Sim. Mas eu já percebo alguns jovens cansados com o tipo de música que está sendo escrita, sabe? Eu vejo alguns jovens falando sobre, poxa, essa música só fala sobre isso, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido, é tão... Vazio. Um grande movimento de jovens que não querem mais, por exemplo, se envolver com alcoolismo, com... Sim, que a estão geração Z tá bebendo muito menos Exatamente. esses novos... Então, não sei nem se acho que é a geração Z. É, Falei certo? geração Z. Então Então, assim, eu começo a perceber que antigamente, né, eu vou pra balada pra encher a cara. E algumas músicas falam isso, retratam isso. Elas vão começar a perder o sentido. Então, eu acho que vai ter um resgate, sim, de uma arte muito mais humana, mais profunda, né? Porque a inteligência artificial, ela veio para resolver muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, ela vai ter esse poder de comparação. Sim, o que somos e o que eles são, né? E o que a IA é. O que a gente é capaz e o que a gente tem à mão. Porque eu penso assim, a inteligência artificial todo mundo vai ter. Sim. Tá cada vez mais acessível para as pessoas. Mas e o meu diferencial? A minha vivência, a minha É bagagem? aí que o ser humano vai ter mais valor, aí que o ser humano vai ser valorizado. Ou seja, o trabalho humano vai ser muito mais valorizado. Eu tenho essa visão otimista. Eu também. De que aquilo que for humano vai ser muito mais caro, ter um valor muito maior. E a inteligência artificial, apesar de ser algo extraordinário, ela vai ser... legal, é mais do mesmo, entendeu? Quem que fez isso? Não, isso é... Porque o problema hoje é a gente discernir o que ainda tá difícil pra gente, tá difícil. né? Mas vai chegar uma hora que Você a gente vai conseguir identificar. O ser humano, a percepção... Hoje, se você vê alguma coisa feita por inteligência artificial, eu não sei, eu acho que é uma coisa orgânica do ser humano, a gente já percebe, até em texto. Você vai ler um texto e fala, cara, isso aqui foi a inteligência artificial que fez. Sabe? Porque padrãozinho, tem um padrão certinho. Né? Então tem uma linha ali, né? E eu acho que o ser humano tem essa percepção orgânica de olhar para algo que é inteligência artificial e que não é. Mas eu acredito que o que for humano vai ser muito mais valorizado. Muito mais. Que assim seja. Sim. E que tenhamos muitos mais dias, semanas da criatividade, que tenhamos muito mais eventos que você possa organizar nesse sentido e chamar o pessoal para participar, porque isso é muito importante. A gente está com um sonho agora de... Aliás, o movimento do Indaiatuba, do Dia Mundial da Criatividade, ele nasce dentro de um programa que a gente pensou, que é o programa Indaiatuba Criativa. Né? Um movimento mesmo de unir pessoas criativas da cidade em várias áreas, em vários, enfim, né? Fotografia, audiovisual, comunicação, artes, design, moda, economia criativa como um todo, né? Para que a gente possa fomentar isso. Porque a economia criativa, ela move, assim, muitas coisas e ela gera muito recurso, né, para o município. Então, assim, pensando nisso é que a gente está unindo essas forças, sabe? Para fazer algo relevante mesmo, de impacto. Para a cidade, um território. E o Dia Mundial da Criatividade é bacana porque ele traz a realidade de cada território. Ele acontece, por exemplo, essa última edição aconteceu em 70 cidades do Brasil e do exterior. Mas cada cidade, ele é feito de um jeito. Porque cada cidade tem um jeito, né? Sim.
E aqui em Indaiatuba a gente tem pessoas que vivem, que convivem aqui, que estão crescendo aqui, que se desenvolvem aqui e que têm a realidade desse território, né? Que entende a cidade, que compreende. Então, por isso que eu acho que o Indaiatuba Criativa, ele nasce para isso. Para trazer pessoas, para fazer, para pensar a inovação na cidade. Então, enfim, a gente quer fazer outros movimentos. Inclusive, um deles é o da educação criativa. A gente quer estimular a educação, porque tudo evolui. Mas quando você olha para a educação, não está evoluindo no sentido de como fazer. Evolui em conteúdos. Inclusive, a gente estava falando sobre informação, né? Porque, assim, hoje o professor passar uma informação na lousa para a criança copiar ou para... Não faz mais sentido, porque o próprio aluno pode pegar ali e buscar a informação que está na mão dele, está ali, tá... Eu vou decorar as coisas. Não faz sentido decorar mais, né? Então, o que esse professor precisa ser? Ele precisa ser, de fato, um educador, um inspirador. E como que ele pode fazer isso? Com certeza, através da criatividade, né? Então, a gente está pensando muito sobre a educação criativa e a gente está sonhando em criar aí o primeiro simpósio na cidade sobre isso, unindo algumas mentes brilhantes aqui de Indaiatuba para fazer isso. Ai, que maravilhoso. Terá sempre espaço aqui. Quando for fazer, quando venha cá para poder falar para o pessoal, para chamar o pessoal. E parabéns pela iniciativa. A gente precisa de pessoas que constatem as coisas e façam, né? Que a gente não fique só no mundo das ideias, né, Francisco? Sim. Que a gente põe em prática. Porque, assim, o que muda, de fato, é o que a gente põe em prática. Sim. A gente pode ter muitas ideias, muitos sonhos. Eu acho que é lindo isso, a gente ter essa visão utópica, né? A gente, sem sonho, a gente não vive. Então, a gente tem que ter o sonho, que é o que nos move, mas se a gente não colocar isso em prática, não muda nada, né? E a gente não faz nada sozinho também, né, Flávia? Eu acho que é o poder da colaboração, da sinergia, de várias pessoas trazendo várias... a diversidade, ela é importante para a criatividade. Cada um contribuindo com a sua área, exatamente, com a sua expertise, né? com a sua experiência, né? Porque são experiências diferentes. A visão, então, parte dessa experiência diferente e você consegue identificar outras áreas, não é só a sua ideia que tem que ser colocada, sabe? Essa questão do diálogo também tá difícil. A gente vive num momento de muita gente dona da verdade. Dona da verdade, acha que tem que ser daquele jeito. E é engraçado que a própria professora Lucilena, ela fala sobre isso, sobre... Gente, é como se a gente tivesse duas crianças brigando por um ursinho. Se eu chegar lá e querer... Eu, adulto, olhando a criança, brigando pelo ursinho, chegar lá e querer o ursinho também, não vai resolver o problema, né? Então, eu, como adulto, num nível um pouco maior, né? Eu posso olhar e falar, não, calma, primeiro você brinca, depois você... Porque eu não quero o ursinho. Mas a gente parece que está vivendo esse momento de todo mundo querer o ursinho e não ter alguém que tenha essa consciência, sabe? De um equilíbrio, de falar, peraí, gente, vamos pensar aqui, ó, faz assim, vamos... Então, a gente está precisando disso, né? E eu acho que esse momento de dialogar, de conversar, mesmo que tenha ideias diferentes, ou até controversas, contraditórias, diversas, opostas, é sentar na mesa e conversar, dialogar. E que delícia, porque ideias diferentes abrem muitas possibilidades pra gente, porque a gente tá acostumado até com rede social de sempre mais do mesmo. Exatamente. O algoritmo vai jogando pra gente o que a gente quer. E a gente é dono da verdade, né? Ai, tudo que eu falo tá certo. Não, vamos botar alguém que discorda da gente, né, Francisco? Vamos botar alguém que fala que a gente tá pensando que tá tudo errado? E você sabe que eu faço esse exercício? Na minha rede social, eu sigo gente que às vezes eu nunca ouviria, sabe? Eu faço questão de pôr ali... Entendi. Posições diferentes, antagônicas até. Eu faço esse exercício pessoal para eu não cair nessa ideia de que... Nessa ilusão de que eu sou o melhor, o dono da verdade. Né? Cientistas dizem, estatísticas... Da onde está vindo essas informações? Quem que está falando isso? Quem são essas pessoas? E eu gosto muito, assim, eu sigo pessoas de direita e pessoas de esquerda. Eu vejo pessoas de várias religiões. Então, assim, eu faço muito isso, sabe? Porque eu acredito que a gente precisa ter essa diversidade para a gente achar melhores caminhos. Soluções realmente que trazem e resolvam o problema, né?
e não fica ali tapando ali o sol com a peneira, né? Então, faz muito sentido a gente ter várias pessoas sentadas na mesa. É né? isso aí. Francisco, muito obrigada pela sua agradeço. presença. No ano que vem, quando for a Semana da Criatividade 2026, conte conosco, estaremos... Oh, vamos com pensar em alguma certeza. coisa junto. Sim. E outros projetos, né, E Flávia? outros Tem projetos. muita coisa para ser feita e eu acho que a gente pode desenvolver, trazer a visibilidade para muitas coisas que já existem, inclusive, e que às vezes não tem aqui no nosso município, né? E coisas boas, né? Projetos bons, temas importantes que a gente precisa trazer visibilidade. Então é isso. Eu agradeço. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada pela parceria de vocês mais uma vez. Eu quero chamar a atenção aqui. Dia 25 de outubro é o 19º Troféu Frutos de Indaiá aqui do Grupo Mais Expressão, com a presença da dupla sertaneja Jades e Jadson. Não percam que vai ser muito legal. Muito obrigada pela parceria de vocês, pela audiência de vocês e continuem nos acompanhando. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5.